Quem não gostou nada da estreia da Mercedes, demonstrando potência na primeira etapa dessa Fórmula 1 2026, foi o ex-piloto da equipe Lewis Hamilton. Será que já começou a choradeira? Ou Hamilton tem razão nas suas polêmicas declarações, onde ele cobra intervenção da FIA e atribui que o motor da Mercedes está ilegal? Além da gente ver as entrevistas de Hamilton, a gente vai olhar diversos aspectos do regulamento técnico da Fórmula 1, procurando entender se esse motor Mercedes de fato está ilegal ou se é uma sacada de engenharia genial. E tudo não passa de choradeira dos rivais. O assunto vai emocionar os torcedores, mas nem por isso a gente vai se privar de analisá-lo aqui nesse novo vídeo do Fórmula 1. Falar sobre essa polêmica dos motores Mercedes, que já parece demonstrar uma dominância da equipe na Fórmula 1 2026, foi tema de vídeos aqui da pré-temporada, em que a gente vai deixar na descrição e no final desse conteúdo, aonde a gente explica em detalhes tudo o que a Mercedes fez na parte de taxa de compressão, principalmente na dilatação dos pistões, o que tem sido considerado o ponto pacífico com todos os técnicos e engenheiros que hoje são jornalistas na Fórmula 1 e que a gente explicou bastante nesses conteúdos. Mas embora esse assunto deixe muito torcedor emocionado, porque sabe como é, né? O torcedor ele não gosta de ver o outro ganhando e tem que arrumar alguma explicação para o motivo do seu preferido não estar ganhando. Nem por isso você vai deixar de deixar o like aqui no canal, porque esses assuntos a gente encara com coragem e com a ênfase técnica. Coragem que Hamilton demonstrou fazendo uma declaração muito forte, principalmente quando se trata da sua ex-equipe, quando ele disse: "Não entendo exatamente como esses novos motores funcionam, mas eles, Mercedes, não mostraram essa potência nos testes e agora conseguiram essa potência extra de algum lugar. Quero entender o que é isso. Espero que não seja essa tal coisa de taxa de compressão, que seja apenas potência pura. Se for a taxa de compressão, então ficarei desapontado se a FIA permitir que isso aconteça. Não está de acordo com as regras. Por isso, eu vou pressionar a minha equipe para fazer o mesmo, para que possamos obter mais potência." Em outros vídeos aqui no canal, eu pedi a sua opinião nos comentários sobre essa declaração polêmica de Hamilton. Se ele mesmo diz que não está nas regras, por que agora ele quer que a sua própria equipe faça o mesmo? Na verdade, não seria o caso de pedir uma intervenção da FIA, mas não de incorrer na mesma suposta ilegalidade que ele mesmo alega. O segundo ponto é que o próprio Hamilton admite que não entende como esses novos motores funcionam. Ora, se você mesmo diz que não sabe como os motores funcionam, como você pode ter absoluta certeza que eles estão tecnicamente ilegais? Quando olhamos para o regulamento técnico da Fórmula 1, vemos que essa verdade sobre taxa de compressão já era conhecida desde 2024. Na verdade, até muito antes do que isso. Eu vou mostrar isso nesse vídeo. Quando a gente fala dos cilindros e da taxa de compressão, que deveria ficar em 16:1, aquilo já estava determinado há muito tempo, como também a maneira de fazer a mensuração. Ou seja, a maneira de fazer a mensuração já estava designada em alguns desenhos técnicos nos apêndices do próprio regulamento. O próprio regulamento da Fórmula 1, cerca de 5 a 6 anos atrás, já dizia exatamente que essa taxa de compressão poderia ser medida dessa forma como o regulamento de 2026 apresentou. Todas as equipes assinaram esse regulamento, porque quando vemos que ele é aprovado pelo World Motorsport Council, ou seja, o Conselho Mundial de Automobilismo, ele compreende todas as equipes, incluindo a própria Ferrari. Toda essa forma de medir a taxa de compressão dos motores já estava admitida muito antes de 2024. Em 16 de agosto de 2022, a taxa de compressão definida em 16:1 também já tinha esses mesmos desenhos e essa mesma forma de mensuração em temperatura ambiente definida. Contudo, outros detalhes desse mesmo artigo do regulamento mostra que haviam tolerâncias. Obviamente, quem entende um pouquinho mais dessa parte de engenharia sabe que todos os metais vão dilatar, vão comprimir, ou seja, você precisa deixar uma margem
de dilatação, uma margem de movimentação desse material, e foi aí que a Mercedes, com a sua expertise na parte de motores, afinal de contas, a Mercedes retorna para o automobilismo, comprando a antiga Ilmor, que era a equipe que fazia os motores para a Sauber na Fórmula 1, e agrega essa expertise junto com a Mercedes, ou seja, fazendo exatamente aquilo que a Mercedes sabe fazer de melhor no automobilismo, motores. E nessa expertise, a Mercedes começa a entender que essas taxas que são maleáveis podem ser exploradas justamente para aumentar a taxa de compressão sem burlar a maneira de mensurar essa taxa de compressão no regulamento. Para ilustrar de forma didática, lembre-se dos lutadores do UFC. Muitos deles vão lutar no sábado à noite, madrugada, vamos dizer na categoria até 95 quilos. Mas a pesagem oficial muitas vezes acontecia às 3 horas da tarde de sexta-feira, quando os lutadores iam pesar desidratados, não alimentados, batiam o peso de 95 quilos e depois iam se hidratar, se alimentar, se recuperar e lutavam com 100, 102, 105 quilos. Eu pergunto, é ilegal isso? O lutador lutar com 102 quilos numa categoria 95, se o próprio regulamento diz que o momento da pesagem oficial era sexta-feira às 3 horas da tarde, se foi cumprido o regulamento, não há ilegalidade. Mas esse debate abre uma analogia para a gente entender qual é a grande questão que as equipes que agora estão ficando para trás na potência começam a chorar e reclamar com a FIA daquilo que a Mercedes conseguiu explorar de forma genial e que as próprias equipes sabiam, votaram e aprovaram desde 2022. Foi a mesma situação com o efeito solo, quando a Mercedes foi pego no porpoising com aquele zero pod. Não conseguiram fazer o efeito solo funcionar com características que já eram conhecidas não apenas desde 1978, quando Colin Chapman criou o Lotus 78, utilizando túneis Venturi naquele carro, admitindo nele uma ciência conhecida desde 1797, quando o físico Giovanni Battista Venturi, utilizando da dinâmica de fluidos demonstrada por Daniel Benoit, fez então com que Colin Chapman adotasse isso no Lotus 78, mas que a Mercedes não conseguiu reproduzir em 2022. O fato é que a Mercedes agora sabe o que acontecia no passado e fez um bom trabalho para o tempo presente, da mesma forma como no passado aconteceu com a Red Bull, da mesma forma como no passado aconteceu com a Ferrari no tempo do Schumacher. Isso é um esporte de engenharia, de ideias, de tecnologia. E esse chororô parece muito mais papo de perdedor. Ainda mais quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no regulamento. Note que algumas letras do texto do regulamento estão em preto, outro em rosa e outro em amarelo. O que significa essa legenda? Significa simplesmente que alguns textos são admitidos como já sendo alterados junto com a votação do Conselho Mundial de Automobilismo. Ou seja, quando a gente olha o regulamento da Fórmula 1 para essa questão de taxa de compressão, publicada em dezembro de 2025, já era ponto pacífico, sem entrar em novas discussões, que a maneira de medir a taxa de compressão seria em temperatura ambiente. E aí, a Mercedes desenvolveu os seus motores para a Fórmula 1 2026 exatamente entendendo essa questão. Na hora que o carro fosse parado e a FIA fosse verificar o momento legal aonde seria admitido que a taxa de compressão está correta, é com a temperatura ambiente, na mesma analogia que eu faço sobre a pesagem do lutador no UFC. Às 3 horas da tarde de sexta-feira, ele tem que pesar 95 quilos. Não importa se depois ele vai se reidratar, até porque o rival também pode se reidratar. Outros pontos do regulamento estavam em debate, mas não essa questão da temperatura, mas diante de toda essa polêmica e do chororô dos rivais, a FIA então adotou uma mudança que vai entrar em vigor a partir de 1º de junho de 2026 até o final do ano,
onde é mantido o regulamento. Além da medida do motor, da taxa de compressão em temperatura ambiente, ele também será medido na temperatura de 130 graus Celsius. Agora note que a FIA não está mudando o regulamento, mas apenas adotando uma segunda forma de medir. Eu não sou da área jurídica, mas eu acho que os advogados que acompanham aqui o Fórmula Abrão sabem que a lei não pode retroagir para punir. Seja se a lei é mudada agora, o fato de você não estar adequado à lei anteriormente não pode ser motivo da pessoa ser incriminada. Se a FIA simplesmente alterasse o regulamento, não daria segurança jurídica, mas além de manter a forma de mensuração à temperatura ambiente, agora ela adota também a mensuração a 130 graus a ser admitida a partir de 1º de junho de 2026, uma data em que pode ter alguma virada técnica na Fórmula 1 nessa temporada. Contudo, muita gente admite que mesmo com esses 130 graus, onde pode ser medido o motor, não vai fazer nenhuma diferença, mas esse é um ponto em que Hamilton está preocupado, porque ele diz: se eles, Mercedes, tiverem alguns meses assim, então a temporada acabou. Quer dizer, não é que acaba de verdade, mas 7 corridas e alguns meses, você perde muitos pontos com toda essa desvantagem. E referindo-se aos treinos da Austrália, ele disse: foi um ótimo fim de semana até chegar na hora da classificação. Então, perdemos potência em relação a eles. A FIA não pode deixar que isso continue acontecendo. Mesmo não entendendo como funcionam os motores da Fórmula 1 2026, admitido pelo próprio Hamilton, a preocupação dele é com a certeza que ele tem da ilegalidade dos motores Mercedes. Estranho, porque é algo já conhecido, votado e admitido pela própria Ferrari desde 2022. Essa não é a certeza que Max Verstappen, por exemplo, tem. Quando perguntado sobre a performance da Mercedes do Grande Prêmio da Austrália, ele disse: para mim, essa potência da Mercedes não foi nenhuma surpresa. Foi o que eu já havia dito nos testes. Não tem nada de ilegal no carro deles. Apenas fizeram um excelente trabalho de engenharia nos motores e deveríamos esperar para ver o quão rápidos eles são. Então, para mim, isso não é nenhuma surpresa. Apesar disso, é o próprio Leclerc que diz que, no caso dele, foi uma surpresa, quando ele disse que acredita que tem uma explicação técnica para essa vantagem da Mercedes. Como esses carros, se você muda um pouquinho de uma volta para outra, acaba com mais ou menos potência, nem sempre a recuperação de energia vai na direção que você espera. Acho que a vantagem deles está nisso. Já é uma grande vantagem quando um piloto é surpreendido, mas não atribui ilegalidade, mas sim expertise técnica com relação ao rival. Leclerc ainda disse, então, ainda temos muito a aprender depois dessa corrida, referindo-se ao Grande Prêmio da Austrália. Mas acho que estamos mais ou menos onde esperávamos estar. Admitindo então que existe uma questão técnica de desenvolvimento a ser feita pela Ferrari e não atribuindo ilegalidade ao rival, Leclerc parece estar mais centrado na questão de desenvolver o trabalho. Quem está certo nessas 3 opiniões? Hamilton com a ilegalidade que ele agora cobra a FIA de intervir? Leclerc, embora surpreso, admitindo que a Ferrari tem que trabalhar? Ou Max Verstappen, que além de verificar que é uma questão de engenharia, ainda louva os resultados da técnica e da expertise da Mercedes, rival da Red Bull. É um assunto bastante polêmico, eu vou deixar na sua tela alguns vídeos que falam mais sobre esse assunto, mas desde já eu quero te agradecer por assistir os vídeos do Fórmula Brum.